Olá. Desde 2014, os recursos destinados pelo governo para as universidades públicas federais vêm sendo cortados. Em 2021, foram reduzidos a pouco mais da metade dos valores utilizados em 2020. Para se ter uma ideia do peso do golpe nas contas das universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, criada ainda na época do Brasil Império, anunciou que com os valores previstos seria obrigada a fechar suas portas. E quais os reflexos desses cortes na já combalida economia do Brasil? Neste Agenda, eu converso com Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Professor Edivar, reitor da UFG, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui no Agenda Econômica falando de um tema tão importante para a nossa nação. Professor, inicialmente a gente não trataria desse tema num programa de economia, mas acontece que as universidades federais elas têm sido ao longo do tempo também um motor do desenvolvimento do país e por isso nós trouxemos para cá. Eu queria que o senhor falasse do que significa esses cortes no tamanho no universo das universidades públicas brasileiras para a gente. Bom, Antônia, essa pergunta sua é muito oportuna e trazer isso para a agenda econômica é fundamental, né? Nós esperamos que o país ele cumpra a sua função perante, inclusive, a humanidade. O Brasil tem um papel fundamental na economia global, na produção de alimentos, né? O Brasil, potencialmente, é uma das maiores e mais promissoras economias do mundo. Entretanto, a gente convive com números ainda muito tímidos na educação superior. O nosso número de estudantes matriculados na educação superior, ele não alcança sequer 20% dos jovens de 18 a 24 anos. Se você pegar qualquer país que já superou essa fase do em desenvolvimento, e são países com economia sólida, nós temos números 2 vezes, até 3 vezes superior a esse. E aí, qual é o impacto disso na economia? O impacto é justamente que a nossa pirâmide populacional começa a entrar em declínio. Nós temos um número de jovens, a partir de agora, decrescente. E isso tem tudo a ver com a economia. Os países que avançaram é porque investiram pesadamente em formação em nível superior, porque a partir dali gera-se empregos e se movimenta a economia. Há uma estimativa de uma universidade brasileira que cada profissional de nível superior formado, ele retorna muito rapidamente 3,8 vezes aquilo que foi investido. Então, universidade pública é sinônimo de crescimento do PIB, sim, e do PIB per capita, o que é mais importante para diminuir as nossas desigualdades sociais. Então, esse corte que a gente vivencia hoje, ele é dramático, porque ele corta justamente aquela fatia do orçamento que são as despesas de manutenção das universidades. Você mencionou bem o caso da UFRJ. A UFRJ, a maior universidade brasileira, uma das mais antigas, né, uma das melhores universidades brasileiras, corre o risco, né, de ter que interromper suas atividades, não porque a reitora Denise vai fechar as portas, mas porque os fornecedores chegarão a um nível que não suportam mais os atrasos, por exemplo, na conta de energia, na conta de segurança, na conta de limpeza, a ausência completa já de manutenção predial, que levou inclusive a desastres, né? Como aconteceu no Museu Nacional, outros incêndios agora mesmo no prédio da reitoria. Tudo isso reflete um desinvestimento nesses anos todos nas universidades. É dramática a situação que nós estamos vivendo. Tá. Professor, eu montei aí a partir de uns gráficos do próprio INEP, a partir do censo do INEP do ensino superior, o último censo que o INEP fez foi 2019, eu montei uns gráficos que eu gostaria de apresentar para a gente, para o nosso telespectador, até para a gente ter uma ideia desse universo que a gente está falando. Eu sei que os números talvez estejam um pouco desatualizados, mas esse gráfico, esses dados são os dados de 2019 e eles mostram
desculpem, eles mostram a existência de 63 universidades mesmo, no país como um todo, os institutos federais e os Cefetes já chegando a 40, e outras instituições como as escolas superiores militares, como o ITA e IME, somam aí 11, com esse montante de quase 120 mil professores, mais de 100 mil funcionários e mais de 1.335.000 estudantes. Mas que o senhor está falando que é um número pequeno ainda em número de estudantes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse universo e como é que está também a questão do corpo docente e como é que fica todo esse pessoal nesse momento de corte e a qualidade do ensino. Tá ótimo. Acho que esse número é o resultado do último censo que a gente tem acesso aos dados, mas agora nós já somos 69 universidades federais, foram acrescentadas 6 universidades federais, sendo 2 em Goiás, uma no Tocantins, uma no Pernambuco, uma no Piauí, exatamente, outra no Mato Grosso. Então, esse número de universidades tem um grande diferencial, que é uma capilaridade bastante interessante no país, representa aí ao redor de 15% das matrículas na educação superior, esse quantitativo aí de estudantes que você mencionou, 1.335.000. Não somos a maioria, mas quando a gente fala daquele percentual de atingir, né, nós temos uma meta no Plano Nacional de Educação, Antônia, que infelizmente ela foi revogada pela Emenda Constitucional 95, indiretamente revogada. Nós tínhamos uma meta para 2024 de atender 33% dos jovens de 18 a 24 anos, tanto no setor público quanto no setor privado. A meta previa também que das novas matrículas, pelo menos 40% fossem em instituições públicas. Ou seja, de 2014 para 2024, o sistema federal teria que dobrar de tamanho. E ele está estagnado desde então, justamente pela Emenda Constitucional 95. E aquilo que voltando à nossa conversa da primeira pergunta, né? O impacto disso na economia e na geração de riqueza é extraordinário, né? A gente sabe o quanto que a educação superior permite, né, a mobilidade social, a geração de empregos, permite a criação de novas empresas, né, as startups, e além da movimentação da economia localmente a partir de uma unidade de universidade. Esse número, eu quero só reforçar isso, esse número, apesar de ainda ser acanhado, ele teve um crescimento muito grande nos últimos 10 anos e foi interrompido nos últimos 5. Nós tivemos um período aí de crescimento, essa figura institutos federais não existiam, nós tínhamos as escolas técnicas distribuídas, hoje nós temos os institutos federais que oferecem desde o ensino técnico, né, no ensino médio, até o doutorado. As universidades federais capilarizaram-se pelo país e hoje nós temos excelentes centros de pesquisa distribuídos em todo o país com capacidade de resolver os problemas nacionais. E esse sistema é ameaçado de colapso por esse estrangulamento orçamentário. Para a gente ter uma ideia desse que o senhor está falando aí, dessa capilaridade, nós montamos um mapinha do Brasil com os números a partir desses 63 que a gente tem para mostrar um pouco essa distribuição das universidades. A gente tem a maior parte aí na costa, né, nos estados costeiros, e exceto Minas Gerais, Minas Gerais tem maior quantidade, embora seja o terceiro estado com a maior população, ele é o primeiro estado com o maior número de universidades públicas, né, que são de universidades mesmo, 11 universidades aí, e a gente tem, na verdade, Minas Gerais é o segundo estado em população, perdendo para São Paulo, mas tem a maior quantidade de universidades federais com 11. E depois o Rio Grande do Sul, e aí vai uma distribuição aí em Pernambuco com 4, eram 3, o senhor falou de uma recente, né? E o senhor falou dessa geração de riqueza. Vamos pegar o exemplo de Minas Gerais, a gente tem a Universidade Federal de Viçosa, que é mais voltada para essa área agrícola, a gente tem universidades no Triângulo Mineiro, Minas Gerais teve um crescimento muito grande a partir
dessa entrada das universidades? Sim, e um crescimento mais homogêneo, né, Antônio, com menos assimetrias regionais, né? Uma universidade dessa, ela atrai pessoas muito bem qualificadas do país inteiro e, eventualmente, até do exterior. E, com isso, você cria uma massa crítica e um polo de atração de pessoas, e as pessoas ali da região não precisam mandar seus filhos para os grandes centros se formarem mais, né? Nós temos, você citou muito bem, a Universidade Federal de Viçosa, um exemplo para o país, né? Uma universidade que tem um dos mais tradicionais cursos de agronomia do país, assim como a Universidade Federal de Lavras também, ou a Universidade Federal de Itajubá, que tem cursos na área de engenharia elétrica, de engenharia de telecomunicações, que são respeitados internacionalmente. Então, essa diversidade e essa capilaridade, ela traz consigo o desenvolvimento a partir do conhecimento. E o Brasil consegue se projetar hoje como um dos grandes produtores de conhecimento novo no mundo e com potencial de virar tecnologia justamente por essa riqueza. Claro que somado com os institutos federais e também com as universidades estaduais. A gente citou, eu citei, o senhor também terminou que citamos universidades voltadas para uma área econômica onde o Brasil hoje tem o seu ponto forte em termos de exportações, que é o setor de agropecuário. O senhor é um engenheiro agrônomo, não é isso? Também a Universidade de Goiás é famosa, também está aí no polo de produção agrícola do país. Esse desenvolvimento foi uma escolha do país, esse desenvolvimento, isso se reflete, a escolha por universidades e por centros voltados para a agronomia, para a agropecuária, é por isso que a gente tem hoje essa agricultura, esse agronegócio tão desenvolvido no país. A gente poderia ter feito ou ainda fazer polos de desenvolvimento fortes em outros setores, tecnologia, biotecnologia, talvez. Olha, Antônio, eu diria para você que nós já temos isso. Antes de entrar nessa parte do agro, eu vou dizer uma coisa para você que talvez não seja do domínio de todos aqui que nos acompanham. Hoje, nas universidades federais, nós temos mais de uma dezena de iniciativas de desenvolvimento de vacinas, né? 4 delas em condição de entrar na fase de testes clínicos, que é a vacina da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma parceria da Unifesp com a USP. Estou dando 4 exemplos que são mais públicos, tem outros tantos, como no Ceará, no Pernambuco, outras universidades. Imagine você se essas universidades estivessem sendo financiadas de forma regular e de forma justa. Talvez a gente não estivesse hoje na dependência de importar toda a tecnologia de vacinas do exterior. Então, esses centros que as universidades desenvolveram hoje nas mais diferentes áreas do conhecimento, o agro ele chama muita atenção por uma razão muito simples, Antônia, porque a agricultura tropical ela tem suas particularidades. A agricultura tropical, os seus fundamentos foram desenvolvidos aqui, né, preponderantemente pelas universidades, mas também um papel extraordinário da nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária e do Instituto Agronômico de Campinas, do Instituto Agronômico do Paraná. Essa rede de instituições públicas produziram a base da agricultura mais competitiva do mundo. Nós temos uma boa parte do Brasil onde colhemos 2 safras sem a necessidade de irrigação, com resultados surpreendentes. Isso alimentou, claro, a indústria da carne e outras indústrias que vão junto do agronegócio. Então, isso tudo passa necessariamente pela formação recebida nas universidades, pela ciência produzida nas universidades e pelos mestres e doutores formados pelas universidades. Você falou em financiamento, vamos falar então de financiamento, vamos focar um pouquinho nessa questão dos recursos, que é o tema de abertura nosso, que é o corte do orçamento desse ano, que é um orçamento bastante complicado. Eu peguei os números de financiamento total das universidades, peguei a partir do portal Siga Brasil, no painel do Cidadão, do Senado Federal, é a nossa fonte, e a correção do IPCA, a fonte é o IBGE que faz mensalmente essa pesquisa.
E a gente tem aí nos números macros, eu sei que esses não são os números mais complexos, mas em termos de macro números, a gente tem aí uma queda sistemática, não é uma queda muito acentuada, mas uma queda sistemática de 2016 para 2020, são os dados do portal Siga Brasil, e a gente teve esse corte grande aí para 2021, porque uma parte, outra está contingenciada, e a gente tem essa linha de cima que mostra aí o aumento da inflação. E por que eu coloquei essa inflação? Porque, a rigor, a gente teria que ter, pelo menos em cima do orçamento do ano anterior, um aumento equivalente à inflação, que é o que está previsto na lei do teto, um aumento equivalente à inflação do ano anterior até o mês de julho. E a gente não está tendo nem isso. Se a gente fosse acumular, fazer uma conta simples de soma de inflação anual, que não é assim, na verdade é mais complexa, a gente teria que ter tido um reajuste aí de 20% de 2016 para cá, e a gente teve um corte de mais de 50% no que já estava lá, o que significa que aí vai dar mais de 70% de corte nos recursos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso aí, as consequências disso para esse ano de 2021 já. Olha, eu vou me permitir aqui a usar os números do orçamento discricionário, que é aquela parte do orçamento onde os gestores têm a possibilidade de definir quais despesas que aquele recurso deve ser aplicado. O orçamento de pessoal, ele tem uma complexidade muito particular, que ele decorre de legislação, de carreira de técnicos, de docentes. Então, o orçamento que realmente faz a universidade funcionar é o orçamento discricionário. E aí eu vou trazer alguns números, Antônia, que eu acho que ilustram bem, e eu vou falar de onde nós estamos em função desses números. Eu vou pegar 2014 como referência, que é o ano em que o orçamento começa a decrescer, esse orçamento discricionário. Naquela época, em 2014, as universidades tiveram um orçamento discricionário de 7,4 bilhões de reais para as 63 universidades que existiam em 2014. 7,4 bilhões, vamos guardar bem esse número. Em 2020, ano passado, esse orçamento foi de 5,3 bilhões. Eu estou pegando valores nominais por enquanto, e eu vou corrigir esses valores com aquela conta que você se referiu. E para 2021, a LOA traz 4,3 bilhões apenas. Se você pega as despesas da universidade nesse período, essas despesas discricionárias, elas crescem. Por que elas crescem? Porque esse recurso é para pagar energia. Qualquer pessoa que esteja nos assistindo sabe que a conta de energia da sua residência teve acréscimo nesses anos de 2014 para cá. Aqueles que pagam, por exemplo, uma empresa de segurança, e a segurança talvez seja um dos itens mais elevados no nosso grupo de despesas, a vigilância também tem um reajuste dos trabalhadores da segurança que a empresa cobra de forma contratual das universidades. Então, se a gente pega aquele valor de 2014, 7,4 bilhões, traz ele para 2021, corrigindo pelo IPCA, que é aquela sugestão que você mesmo coloca naquele gráfico, esse valor deveria ser de 10,7 bilhões de reais. Isso com 6 universidades a mais e 150 mil estudantes a mais no sistema. Não vou considerar 6 universidades a mais como um fator de impacto, apesar de ser, e nem os 150 mil estudantes. Então, daquele orçamento de 10,7 que deveria ser, a proposta de lei foi 4,3. E aí qualquer um pode perguntar, mas como vocês chegaram até aqui com esse decréscimo nesses anos todos? O que aconteceu? A gente deixou de fazer muitas coisas essenciais. Por exemplo, manutenção predial. Deixamos de fazer manutenção predial. Deixamos de fazer aquilo que a lei nos obriga, que é a acessibilidade nos prédios públicos. Deixamos de fazer proteção contra incêndios. Deixamos de atender novos projetos de professores, de montar novos laboratórios. Trouxemos a segurança para um nível de quase insegurança, porque é tão pequena a segurança da universidade hoje,
que já não garantimos mais a segurança do campus, porque tivemos que cortar. Ou seja, aonde os gestores puderam fazer algum tipo de ajuste para que esse ajuste não repercutisse dentro da sala de aula e dentro dos laboratórios, foi feito. Com esse corte de 18% do ano passado para cá, a gente chegou dentro da sala de aula, Antônio. Ou seja, cortamos bolsas. Cortar bolsas de um perfil de estudantes que tem 25% de estudantes que vêm de famílias com renda per capita menor do que meio salário mínimo, significa mandar esse estudante para casa, né? Nós vamos perder todo o investimento feito no aluno que já estava na universidade, se esse orçamento não for recomposto. Nós vamos perder bolsas que apoiam as pesquisas na pós-graduação, ou seja, a gente vai perder o futuro do país. E os mestres e doutores que a gente forma, sem perspectivas de projetos que poderiam vincular eles às universidades para desenvolver as suas pesquisas de doutorado, vão embora do país. Então, nós estamos correndo o risco de um grande apagão em função desses cortes. Professor, em algum momento o senhor falou aí na questão de pesquisas relacionadas a vacinas, e a gente já ouviu falar recentemente aí de vacinas que podem já ir para uma fase de teste em humanos desenvolvidas na Universidade Federal do Ceará. O senhor falou da UFMG, da Federal do Paraná também. O Brasil poderia hoje estar exportando, se a gente tivesse com esse investimento, e ainda dá, em que momento a gente é reversível esse corte? Os prejuízos sofridos até aqui, eles são reversíveis nesse restante de ano? Olha, algum estrago já foi feito, né? Alguns cérebros nós já perdemos, mas ainda dá tempo. Nós temos uma capacidade de resposta muito grande. A ciência brasileira, né, no período em que houve investimento, ela conseguiu dar saltos muito rápidos, né? Nós somos hoje o 13º país do mundo na produção de conhecimento novo. Nós saímos de 20º, 25º e muito rapidamente. Bastou se levar a sério um pouco os investimentos. Então, é possível recuperar com algum prejuízo, sim. Nós temos que pensar também, Antônio, que nós temos uma pandemia que ela não vai acabar por decreto, ela não vai acabar amanhã. Todos os especialistas dizem que conviveremos talvez década com essa pandemia em alguma medida. A vacinação será uma prática anual, recorrente. Então, nós precisamos investir na geração dessa tecnologia própria. Claro que, junto com isso, precisamos ter produção do insumo farmacêutico ativo, né, o famoso IFA, que faz tanta falta para a gente hoje. E, claro, tem empresas capazes de produzir. Mas não depender da tecnologia é fundamental. E a gente não precisa depender porque temos expertise no país. Vamos falar um pouquinho, para a gente fechar, da questão da popularização da Universidade Pública Federal. O senhor falou que 25% dos estudantes hoje são de classe baixa, o que se deve a esses processos de metade das vagas serem destinados a alunos de ensino médio oriundos de escolas públicas também. O que a universidade pode fazer para ser mais acessível ao estudante, por exemplo, que é de baixa renda, que precisa trabalhar, mas que a Universidade Federal praticamente só oferece cursos no período diurno? Olha, bom, essa sua pergunta é ótima. Eu falei da faixa mais vulnerável, mas tem uma segunda faixa, que é 50% dos nossos estudantes, que estão na faixa de meio a 1,5 salário mínimo per capita. São alunos que, inclusive, são alvo de políticas de assistência estudantil. Esse aluno, ele almoça no RU de graça ou subsidiado, porque senão ele não tem condição de frequentar a faculdade. Então, as universidades expandiram bastante os cursos noturnos, mas para assegurar que o estudante que vai fazer aqueles cursos que são de tempo integral, né? E aí destaque aí para medicina, para várias engenharias, odontologia, esse aluno precisa de assistência estudantil, né? Nós temos 50% de vagas para esse aluno. O perfil socioeconômico do estudante mudou a partir da lei de cotas, que está completando 10 anos no ano que vem, mudou completamente. Nós temos alunos de baixa renda, temos negros, temos
indígenas, temos pessoas com deficiência, pessoas de baixíssima renda e um registro que eu preciso fazer, Antônia. Essas pessoas, elas estão com um desempenho igual ao estudante que entra pelo processo universal, na ampla concorrência. Eles conseguem aqui agarrar essa chance, se superar e formar. Nós temos exemplos aí de filhos de catadores de produtos recicláveis que formaram em medicina. Isso é emocionante a gente ver isso. Sim. Esse conjunto, professor, para a gente fechar, eles também são atingidos com esses cortes? Quando o senhor fala em cortar bolsas, são bolsas oferecidas pela universidade, e quando se corta o recurso da universidade, esse recurso de despesa discricionária que o senhor falou, esse estudante pobre que recebe uma bolsa ou que come a preço subsidiado no RU, ele vai ser atingido diretamente? Ele está sendo atingido diretamente? Está sendo atingido. Esse corte de 18%, ele contempla, ele inclui o Plano Nacional de Assistência Estudantil, e esse estudante ele está perdendo essa bolsa, o que significa que esse estudante provavelmente evadirá da universidade. E isso é gravíssimo. Então, a assistência estudantil também está comprometida com o corte. Professor, eu quero agradecer os seus esclarecimentos e a sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio, a oportunidade, e estou sempre à disposição para a gente conversar sobre esse tema. Espero vir com uma pauta melhor, né, para a gente falar de coisas boas, de projetos para o futuro, e não de apagão em universidades. Mas vamos lutar e com certeza iremos vencer essa etapa. Muito obrigada, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este programa, ele já está nas nossas redes sociais, no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, no canal da TV Senado, no YouTube e em nossas redes sociais. Assista, comente, repasse para os seus amigos essa situação, essa questão das universidades. Muito obrigada e até o próximo Agenda Econômica.